Oi, gente! Ó, já vamos começar, né? Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva para você ficar de olho em tudo que a gente tem postado aqui. Já ativa aí as notificações também para você não perder nada. Compartilha com os amigos, familiares, com as mulheres que querem ser abençoadas e com uma palavra de encorajamento. Então, eu espero que vocês compartilhem, tá bom? Então vamos lá para o nosso dia 2 da nossa devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Galhos versus raiz. Esse é o tema do devocional de hoje. Jeremias 17:8 diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Ela diz assim, ó, o galho vazio é um sinalizador, como a febre no corpo humano. Quando a gente está com febre, sinaliza que a gente está com alguma infecção. E não adianta você curar a febre se você não sabe qual o tipo de infecção que você tem, né? Qual é a raiz do problema. E ela fala exatamente isso, que os galhos sem frutos são sinalizadores de Deus. E não é só para a gente analisar e se queixar, porque isso não vai resolver nada. É justamente por isso que a gente precisa focar, ter o foco na nossa raiz. Aonde está o problema? O que a gente tem sido, nós estamos construindo algo, que é a nossa jornada de vida e aonde a gente está sendo enraizada. Ela fala muito sobre isso. Talvez algumas de nós estejamos enfrentando períodos de galhos sem frutos, ou vivendo uma temporada de alto investimento nos galhos, ou seja, no que é aparente. Porque a gente acaba investindo muito nisso, porque o que as pessoas veem é só o que é visível, né? Que são os galhos, as folhas de uma árvore, as pessoas não veem a raiz. Então, o que o ser humano automaticamente faz? Ele investe naquilo que o outro vê. Muitas de nós acabam vivendo uma aparência. A gente está com a raiz toda podre, cheia de problemas, precisando ser curada. Por fora ninguém diz, né? Tá aquela árvore bonita, cheia de folhas, ou alguns galhos com algumas folhas, a gente está ali com aquela aparência. A gente investe na aparência, mas só Deus sabe como está a nossa raiz. E ela diz assim, ó: as folhas, por sua vez, correspondem ao que fazemos, os atos de serviços que dedicamos às pessoas. O problema é que costumamos buscar legitimidade pelo que fazemos, ou seja, a gente quer sempre mostrar para as outras pessoas o que a gente está fazendo, olha o que eu estou fazendo, e quer que elas estejam sempre legitimando, né? Dizendo, é isso aí, não está certo, olha o que a Ariane está fazendo. O ser humano tem isso. E esse é o problema, que a gente costuma buscar isso, né, pelos resultados no ministério, na sua casa, no trabalho, enfim. A gente está sempre preocupado com a reputação do que as pessoas dizem a nosso respeito. E, na realidade, o que importa é o que Deus diz ao teu respeito. O que importa é quando o Senhor olha lá de cima, olha para mim, como Ele olhou para Jó e diz assim, vai lá, Jó, ali vai, meu servo justo e reto. E é isso que a gente tem que se preocupar. Nossos galhos no feed das redes sociais podem aparentar abundância de frutos e folhas, mas na verdade é que muitas de nós estão tentando disfarçar a própria esterilidade. Muito forte isso, né, gente? Às vezes a gente olha, como ela diz aqui em Lucas 13, que fala lá da figueira, né, que não dava frutos, mas ela estava muito bonita. Estava linda com as folhas, cheia de folhas, e na realidade aquela árvore estava procurando disfarçar a infertilidade dela. E é o que acontece com a gente. Olhando para nós, às vezes ninguém imagina como está dentro de nós, como está as nossas raízes. A gente está muito lindo, mas a gente não está dando fruto. Estamos infértil. Muitas vezes somos como essa figueira, estéril. Queremos fazer o uso de folhas para camuflar a ausência de frutos. Olha isso. Os frutos de cada um devem ter Deus como destinatário, não as pessoas.
eles não são a prova de que a nossa vida de fato cumpre um propósito. Contudo, ainda que sejam essenciais, as folhas não são os nossos frutos. Nós não podemos viver de aparência. Precisamos cuidar das nossas raízes. Ela é a nossa base. A gente precisa crescer cada vez mais profundo. São essas raízes que vão nos sustentar quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a nossa identidade é questionada e afrontada por Satanás. Para que a gente possa realmente resistir ao mal, dizer não ao pecado e viver o propósito que Deus tem para nós. Deus é o único que pode enxergar as nossas raízes. As pessoas só veem isso aqui, né? Mas Deus é o único que pode enxergar o nosso interior. Portanto, o único que pode tratá-lo. Somente aquele que nos criou tem autoridade para tocar e restaurar uma raiz ferida dentro de nós. Mas para isso, ele deseja primeiramente nos revelar o estado dela. E aí que foi o que chamou mais a minha atenção. Primeiro que eu achei muito forte essa questão da gente achar que estamos dando fruto e não estamos. Estamos só com umas folhas muito bonitas, né? Vivendo de aparência. Principalmente nas redes sociais. A gente costuma muito viver isso hoje, né? Porque a rede social está aí, cada vez mais a gente tem sido impulsionado a viver isso, né? E na realidade não é isso que vai sustentar a nossa vida, principalmente com Cristo. E eu queria deixar uma pergunta para mim e para você. Qual é o estado da nossa raiz hoje? Qual é o estado da sua raiz hoje? Quais frutos você tem dado? Tem sido sua aparência? Você tem dado folhas ou você tem dado frutos? Tem sido só folhas ou a gente tem dado frutos? Fica com essa pergunta, essa reflexão da nossa devocional de hoje. Eu espero que a gente possa dar muitos frutos. Esse devocional não é à toa, né? Eu creio que Deus vai sempre falando algo conosco. Então eu espero que essa palavra tenha te confrontado como me confrontou no dia de hoje, que você possa ser confrontado com essa palavra no intuito de mudar a situação a partir de hoje. Se há raízes para serem curadas, deixe o Senhor curar as suas raízes hoje, tá? Então se prepara para viver uma semana extraordinária, onde você vai dar muitos frutos. Não serão só folhas, mas muitos frutos você dará essa semana.